Lucas Vieira. Eu sou Alberto Dabu. Essa é mais uma edição do podcast do Caralho 2. Hoje nós vamos falar sobre a terceira produção exclusiva da Marvel para o Disney Plus, a série Loki. Em Loki, o temperamental vilão retoma seu papel como o deus da mentira nessa nova série, que ocorre após os eventos de Vingadores Ultimato. A série é dirigida por Kate Herron e Michael Waldron assina o roteiro. Tom Hiddleston retorna como Loki. Owen Wilson, Wumi Mosako, Gugu Mbatha Rao e Sofia Di Martino completam o elenco. Loki teve 6 episódios lançados semanalmente entre os dias 9 de junho e 16 de julho no Disney Plus. A partir daqui, nós teremos spoilers dos 6 episódios da série. Então, Lucas, finalmente nós temos oficialmente o multiverso no UCM. O CM não, né? Agora talvez MCM, Multiverso Cinematográfico da Marvel, que deixou de ser um único universo e se expandiu de maneira nunca antes vista, né? E ainda mais em uma série do Disney Plus. É a primeira série que realmente expande o multiverso, o CM como um todo, porque até então WandaVision e Falcão e Soldado Invernal não tinha dado aberturas tão grandes assim para o futuro do UCM. As duas séries anteriores, tanto WandaVision quanto Falcão e Soldado Invernal, eram mais contidas, eram mais focadas nos personagens em destaque, né? Então, WandaVision na Wanda, Feiticeiro Escarlate e Falcão e Soldado Invernal nos dois protagonistas. Claro que elas deixavam, digamos, pontos, né, pro resto, mas não eram mais focadas nos personagens em si, enquanto aqui a gente tem um foco no Loki, mas já é uma abertura muito maior e, digamos, com consequências maiores para tanto os filmes quanto as séries, que era algo que a gente não tinha tido tão grande nas outras séries, né? E a primeira que vai ter já uma segunda temporada. Isso. Em algumas discussões sobre a série, alguns debates, conversas sobre a série, eu cheguei a comentar o seguinte: até então a produção do Disney Plus mais importante para a Marvel. Por quê? Eu coloquei até no meu texto de Viúva Negra que WandaVision foi a que mais inovou em questão de contar história, diferentes formas de contar história. Os 3 primeiros episódios são completamente sitcom. Quem assistiu os 3 primeiros episódios que foram lançados simultaneamente pode ter pensado, que é isso? Essa não é a Marvel que eu conheço, porque não seguia aquela fórmula típica da Marvel, sabe? E as 2 séries anteriores, WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, elas basicamente terminaram como começaram. A Wanda com o luto dela, meio despirocada, assim como começou, WandaVision. Falcão e Soldado Invernal termina com o Sam se tornando Capitão América, que é exatamente o que tinha acontecido no final de Ultimato. Ou seja, quem saiu de Ultimato e foi direto para Loki, não perdeu nada. Consegue se localizar no que está acontecendo dentro do UCM, porque as coisas meio que permaneceram da mesma maneira. Agora, pós-Loki, as coisas tiveram uma mudança drástica, principalmente por conta do último episódio, que além de apresentar o que deve ser o rumo dessa nova fase da Marvel, e nisso eu me refiro ao multiverso, também nos apresenta um personagem que não é o personagem que nós estávamos imaginando, mas é uma variante desse personagem. Eu concordo contigo em relação a isso, mas ao mesmo tempo eu discordo no que tu falou ali, porque eu acho que, apesar de as outras séries não serem, digamos, mudanças enormes no universo e tudo mais, eu não acho que elas começam e terminem no mesmo ponto, justamente pelo desenvolvimento que elas trazem para os personagens, né? Porque eles mudam, digamos assim, de tanto a visão que eles tinham sobre eles mesmos, quanto até sobre algumas outras questões. Então, em relação a isso, eu acho que as outras séries eram importantes
Mas sim, essa é a primeira que realmente traz uma repercussão muito maior, né, a respeito de tudo que cerca os filmes e as séries da Marvel. E até em relação ao, digamos, o vilão, eu até achei que isso foi um problema na série, pra mim, pelo menos, porque parece que ficou. Tinha umas dicas e construções, mas eram bem superficiais até o episódio 5. Aí no episódio 6 eles já apresentam aquele personagem, já contam toda a história dele e já matam, digamos, ele. Então eu achei essa parte em relação a isso um pouco corrida demais, em vez de ser desenvolvida ao longo dos 6 episódios, ficou tudo num só. Então isso é uma coisa que eu achei meio que um problema dessa temporada. Eu penso o seguinte, quando começou essas especulações, vídeo de teoria, Kang vai aparecer, não é o Kang, é o Immortus vai aparecer, sei lá, trocentas variantes do Kang vão aparecer. Não, é o vilão que tá por trás de tudo. Eu pensei, é o Mephisto de WandaVision, não vai aparecer coisa nenhuma. A Marvel já fez com a gente. Eu lembro que apareceu, aí no caso foi a Sony, é a Sony que monta o trailer, né? Mas enfim, apareceu no trailer do Homem-Aranha, o Longe de Casa, o Mistério falando que é do multiverso. Pensando, primeira pista do multiverso na Marvel, nos cinemas. Não era, era um charlatão mentiroso. Aí tá, tudo bem, aceitamos, fomos pra WandaVision. Aí tá. Aí a gente pensa, não, agora sim, Mercúrio, irmão da Wanda, direto dos X-Men pra gente. Agora sim o multiverso é confirmado, Ralph Bonner, não era coisa nenhuma. Aí, Falcão e Soldado Invernal é mais pé no chão, não mexe tanto com esse tipo de coisa. Vamos pular direto pra Loki. Aí eu meio que já tava treinado assim pensando, mais uma vez a Marvel querendo nos atochar, querendo nos trollar. Não é coisa nenhuma. Aí quando termina aquele quinto episódio e aparece aquele castelo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Doutor Destino, Latvéria. Mas eu tinha certeza que não era isso. Isso era muito óbvio que não era, porque isso não faria o menor sentido. O Quarteto Fantástico é papo para outra hora. Qualquer coisa que dê a entender algo sobre isso no momento é ilusão nossa. Então, daí eu pensei, não é o Kang. Não é o Kang, não é nenhuma variante do Kang, porque isso não teria sido apresentado antes. Que nem foi em WandaVision, a Agatha estava desde o início, como diz a musiquinha lá. O Power Broker estava desde o início. Já tinham sido apresentados, não deixaram para ser apresentados no último episódio. Aí quando aparece o Jonathan Majors, inclusive, eu vi muita gente falando mal da atuação dele, mas eu até que curti, mano. Me deu vontade de assistir aquela série Lovecraft Country, um negócio assim, não lembro exatamente qual é o nome. Gostei do ator, curti ele. Quando aparece o Jonathan Majors naquela portinhola, eu pensei, bah, é a Marvel dessa vez fazendo a trollagem ao contrário, fez a gente pensar que não ia ter nada e dessa vez tem. E no, no calor do momento ali assistindo a série, bah, eu adorei, eu gostei muito da interpretação dele, de tudo e das possibilidades que isso criava pro UCM, sabe? Mas aí depois, pensando bem, até assisti uma resenha, um texto crítico do Omelete, não lembro exatamente quem que escreveu, mas falando algo seguinte, no último episódio, eles simplesmente esqueceram de desenvolver os Locks, o Loki e a Sylvie, para apresentar aquele que permanece, o, que é uma variante do Kang, como ele diz, esperem até conhecer as minhas variantes. E pô, Lucas, eu acho tão chato, chato não que eu achei a série entediante, eu acho chato de, pô, complicado, desnecessário tu deixar de lado o desenvolvimento dos personagens, dos dois, Loki e Sylvie, que estava tão interessante durante a série inteira, vendo o Loki que era aquele Loki de Vingadores, logo depois de Vingadores. Não era aquele Loki que tinha se redimido em Guerra Infinita. Mas esse processo estava acontecendo novamente e a gente estava podendo acompanhar em tempo real. E a humanização dele e da Sylvie também. A Sylvie foi uma
releitura bem interessante do Loki, mas isso se esqueceu completamente no último episódio, né? O episódio foi do Jonathan Majors, daquele que permanece. Eu gostei do personagem, eu gosto das possibilidades, acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre as possibilidades que isso abre, mas realmente sobre terem deixado de lado os dois, eu acho que foi um ponto bem negativo, acho que a Marvel pisou na bola nisso, porque eles deixaram de pensar no agora para só ficar pensando no futuro. Próximo filme, próximo filme, próximo filme, e se a gente viver de cena pós-crédito, de gancho para próximo filme, acho que perde a graça desse entretenimento que é o MCU. Pois é. Em relação ao que tu falou do Jonathan Majors, eu concordo. Eu gostei muito da interpretação dele, porque eu acho que mostra também uma certa versatilidade dele. Tu até mencionou Lovecraft Country, que é uma série que ele fez, que saiu ano passado, e que ele tá muito bem na série, e dá pra ver que é totalmente diferente o personagem que ele interpreta lá e o que ele faz lá do que o que ele traz em Loki. Então, tipo, dá pra ver a versatilidade do ator. E eu gostei bastante da maneira como o personagem funcionou. Então, isso eu achei algo bem positivo. Mas eu concordo contigo em relação a isso, porque não faz sentido tu, para chegar no último episódio da série, trazer uma nova... Claro que era relacionado ao que estava acontecendo antes, mas mudar meio que o foco da série e botar os personagens principais meio de lado. Então, eu acho que isso acabou ficando deslocado. E eu acho que, parando para pensar em relação a isso, das 3 séries que a gente teve até agora, a única que realmente tem uma estrutura, digamos, de série em si, que não é a WandaVision, porque ela realmente tem um arco, digamos assim, televisivo, que ela tem segue toda uma estrutura. Então, ela tem a própria série é, de certa forma, uma homenagem à televisão, né? Com principalmente o foco na comédia. Mas daí, Falcão e Soldado Invernal aparece mais um filme de 6 horas que foi, tipo, cortado em alguns pedaços pra ter a estrutura de episódio. E Loki tava até um pouco mais televisivo, mas aí chegou no último episódio e aí mudou totalmente deixou tudo aberto, basicamente, não teve nenhuma ponta que fechou, eles só abriram mais. E a gente tem que esperar por uma segunda temporada ou por outros filmes. Então, achei, nesse caso, a estrutura da série não ficou muito bem, digamos, de uma série, né? Ficou também meio que um filmezão, mas nesse caso nem chegou a fechar, só abriu mais. Então, eu acho que em questão de estrutura, principalmente, isso acabou pecando um pouco. Porque não chegou no final, teve um desenvolvimento da Sylvia, tá? Mas não foi uma coisa muito grande. E o Loki, principalmente, ficou meio abandonado, né? O personagem nesse episódio. Então, ele terminou a série um pouco diferente do começo, mas também sem um arco em si fechado. Então, eu achei isso um problema da série. Mas, tirando isso, eu gostei bastante também da estrutura no geral. Uma série que fala tanto sobre tempo, não é coincidência que a gente fique falando tanto sobre o futuro dela. Afinal, é a primeira série da Disney Plus que oficialmente tem segunda temporada, né? Falcão e Soldado Invernal não vai ter, obviamente, até porque não é mais Falcão, é Capitão América. Vamos ter o 4º filme do Capitão América. WandaVision, dificilmente, acho quase impossível que tenha uma segunda temporada, mas daqui para frente não duvido que, por exemplo, Gavião Arqueiro no final tenha o anúncio de uma segunda temporada. Então deu para notar essa diferença para as outras 2 séries, que elas fecharam seu arco dentro delas mesmas, porque são minisséries, diferente dessa que vai ser uma série com mais de uma temporada, não sei se 3, se termina na segunda, enfim. Mas é mais um episódio. A primeira temporada é mais um episódio do UCM, da grande série que é o UCM, e não tem como a gente deixar de comentar, deixar de teorizar, conjecturar sobre o futuro que nós temos aí. Homem-Aranha, que eu particularmente, quando se começou esses rumores de
multiverso, Tobey Maguire, Andrew Garfield, até porque eu fico com medo de me sentir violado, acabarem com o personagem da minha infância, que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. É o filme que eu mais assisti na minha vida, os três. Eu sei que o 3 é ruim, mas eu adoro a dança do Homem-Aranha emo. E tenho medo que deturpem esse personagem. Não sei se vai acontecer, mas quando terminou Homem-Aranha Longe de Casa, não tinha nenhuma pista muito clara para multiverso, sabe? Tinha aquele JJ Jameson, mas era outra versão. A gente pensou, só reescalaram ele para fazer outra versão do JJ, o J.K. Simmons, né? Eu tava achando muita viagem estarem especulando Aranhaverso. Aí a gente teve a entrevista do Alfred Molina, né? Enfim, vamos ter Aranhaverso. Não é confirmado que vamos ter Tobey Maguire, Andrew Garfield, mas vamos ter Aranhaverso. Pelo menos um vilão, e o Electro também, a gente não sabe se vai ser a versão do Espetacular Homem-Aranha, mas vamos ter Aranhaverso. Então, um filme já abordando o multiverso. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Homem-Formiga Quantumania, a segunda temporada de Loki, e também tem What If, né? E depois tem Quarteto Fantástico, que talvez seja onde culmine toda essa história de um multiverso, ou talvez um novo Vingadores. Então nós temos pelo menos 6 possibilidades aí de filmes e uma série, uma segunda temporada de série, no caso, né? Que vão explorar o multiverso. E já vamos ter o Kang em Homem-Formiga Quantumania. Então, é bem provável que nós vejamos algumas versões desse personagem. E até isso é interessante, aquela questão que tu comentou da versatilidade do ator. Ele vai ter possibilidades, chance de criar diferentes versões dele. E também pode se preparar que quando lançar a série do Cavaleiro da Lua, vai chover teoria, igual de Mephisto, para a versão do Nathaniel Richard. Que é o cientista aquele do século 31 que dominou o Alioth. A versão... Pode ter certeza que vamos ter um monte de teoria sobre a versão dele, que é do Egito Antigo, que eu não lembro o nome agora, mas porque envolve tudo isso aí, Cavaleiro da Lua, que eu adoro Cavaleiro da Lua também. Sim, eu concordo em relação a isso. No fim, acaba sendo... É mais um episódio da grande série do universo cinematográfico da Marvel, né? E não acaba não sendo uma série em si, como as outras. Mas, trazendo então para outros pontos da série, uma coisa que eu gostei foi toda a construção da TVA, né? Ou AVT. E, principalmente, toda a questão dos cenários, a direção de arte, toda essa parte mais técnica da série eu achei muito bonita. E a construção de mundo da TVA, da AVT, foi muito boa. Então, isso foi uma coisa que eu gostei bastante. E a Miss Minutes, que eu não sei dizer se eu gostei ou não dela, mas eu acho que eu gostei, que começou começou já dando a ideia de que tinha mais coisa por trás, e com um sotaque sulista dos Estados Unidos. E foi uma personagem que ela serviu mais ou menos como... Ela era uma inteligência, digamos, artificial, que não era só isso, né? Então foi uma personagem pequena que eu achei interessante, que eu não duvido também que tenha mais participações na segunda temporada. Mas toda essa questão da própria TVA e da construção da atmosfera da agência, como ela funcionava, dos personagens que estavam envoltos ali naquele arco, eu achei isso uma coisa legal. A série é muito inventiva, né? Tanto a TVA já existe nos quadrinhos, lógico, mas não tem a proporção que se tomou na série. É que a Marvel tem esse poder, o CM tem esse poder de pegar personagens menores e alavancar, colocar num patamar acima. E foi o caso da TVA. Eu acho que a série é muito inventiva, todo o design da TVA, tem toda aquela cidade gigantesca que chegou a se teorizar que era Cronópolis,
que era dentro do reino quântico. Bom, se o Kang vai estar no Quantumania não é nenhum absurdo se pensar, mas até porque essa série ela teve essa quebra de expectativa ao contrário, ela fazia tu pensar, ah, não, a Marvel tá nos trollando mais uma vez, e aí, dessa vez ela entregava. Eu, por exemplo, tava achando que a TVA era mais uma farsa, que não tinha todo esse poder que falavam, mas tinham sim. E a série ela segue um ritmo meio maluco, meio não tem muito sentido, por exemplo, eles fazem meio que um episódio da Mosca no quarto, não é? Acho que é o quarto episódio. Ou seja, eles meio que, entre aspas, desperdiçam um episódio inteiro lá em Lamentes, mas ainda assim usam para desenvolver os personagens não da, eu acho que não da melhor maneira, mas utilizam para desenvolver os personagens. Aí tem o quinto episódio, que é no Void, no vazio, e o sexto, o desfecho, que tem tudo aquilo que a gente falou, que não não entrega tanto desenvolvimento dos dois, que era o que a gente imaginava. Talvez a culpa seja nossa de estar esperando uma conclusão para aqueles dois personagens. Um final, eu não digo um morrer, ou sei lá, eu digo que amarrassem, que terminassem esse arco que foi aberto desde o primeiro episódio, não foi feito. Não sei se vai ser feito na segunda temporada, em algum filme, enfim. Mas ela não tem um ritmo muito claro. Às vezes ela para. No quarto episódio parou em Lamentes, no quinto episódio parou lá no castelo e tal. Por que eu falei que eu acho que o quarto episódio não faz as coisas como deveriam ser? Não é um problema de roteiro ou de atuação, eu não sei te explicar muito bem. Mas eu não vejo a comparação da química do Loki com o Mobius. Pá, eles estavam numa sintonia muito grande. Os dois funcionavam muito bem em cena. As cenas deles na, na AVT, sentados, só conversando, dialogando. Cara, eu assistiria uma série inteira só daquilo, porque os dois funcionaram muito bem, o Tom Hiddleston e o Owen Wilson. Agora, a relação do Loki com a Sylvie, eu acho que ficou meio capenga. Não, espero que entreguem algo melhor na segunda temporada. Ela começa se mostrando muito badass, apesar do Loki dizer ser o Loki superior, a Sylvie se mostra ser muito cascuda que ele, muito mais cascuda que ele. Só que depois, a partir daquele episódio de Lamentes, que os dois começam a interagir 100% do tempo, as coisas mudam de cara. Parece que deram uma nerfada nela. Ela parou de ser tão astuta. O Loki também, naquela cena do trem, tudo bem. O Loki, ele sempre foi retratado meio como bobalhão. Eu vi o pessoal falando, que esse não é o Loki que eu vi no Vingadores 1, que esse, apesar de ser o Loki que saiu direto de lá, não parece ser a mesma versão, parece ser outra. Só que é o mesmo Loki que o Hulk pega pelo pé e bate de um lado para o outro. Então, isso não tem muito sentido. Mas eu acho que faltou um pouco dessa da maldade, não digo no sentido de ruindade, de malvadeza, da malandragem do Loki. Acho que eles foram enganados com certa facilidade em alguns pontos da série. Se deixaram enganar, se deixaram perder de maneira boba e... Enfim, mas isso é uma observação particular minha. Sim, eu acho que a relação Loki e Mobius tem realmente muita química entre o Owen Wilson e o Tom Hiddleston, mas eu acho que a do Loki e da Sylvie, eles têm química, os dois atores, mas eu acho que quando eles começaram a trazer uma ideia que quase um romance em alguns momentos, eu acho que isso quebra um pouco dessa química.
Porque, digamos, em relação a mais uma amizade, eu acho que ele funciona muito mais entre os dois, a química dos dois. Só que a partir do momento que eles começaram a dar uma ideia de uma vertente mais romântica, que é meio estranha, isso perdeu um pouquinho. Mas eu acho que eles têm química, assim, em relação a, pelo menos, uma amizade, eu acho que funciona. E aquele episódio, eu não sei se é o quarto, na verdade, eu acho que talvez seja o terceiro, em Lamentos, que nem tu falou. Eu gosto porque traz um desenvolvimento para os dois personagens, porque mostra, tipo, as vertentes, a diferença da vida entre os dois, porque foi algo muito diferente com o que cada um passou, e eu acho que ajuda a aprofundar, digamos, uma confiança, de certa forma, entre os dois. Claro que não é exatamente tão bem construída, porque se quebra no final, mas eu acho que esse episódio serviu muito bem, principalmente para apresentar mais da Sylvie, porque a gente passa direto, se eu não me engano, esse episódio é logo depois é logo depois da primeira vez que eles se encontram. Então, eu achei bom em relação a isso, de conseguir construir uma relação entre os dois. Claro que foi indo para um lado que eu não gostei tanto depois, mas eu acho que o episódio foi bom justamente para aprofundar o que cada um pensava e a mentalidade deles. Então, em relação a isso, eu gostei. Sim, eu acho que a série peca bastante nessa questão de querer transformar os dois em um casal. Porque naquela cena lá que toca Holding Out for a Hero, que ela pega e mata os agentes da TVA e coisa arada, e a gente não tá vendo ela tá de capuz, a gente pensa. Primeiro que a gente nem sabia quem era, né? Nessa altura acho que não tinha aparecido ela. Mas a gente pensa, é perigoso. A gente. Ela dá um ar mais poderoso, mas não sei te explicar. Mas depois, quando começa a ter essa relação dos dois, eu fiquei pensando, bah, não é possível que vão reduzir a Sylvie a um interesse romântico do Loki, porque tinha e tem ainda muito potencial para personagem. Eu gostei bastante, gostei da atriz. Achei que que é meio covardia comparar a, a química do Loki com o Mobius, o Tom Hiddleston com o Owen Wilson, com qualquer outro. Acho que nem o Chris Hemsworth tem a mesma química com o Tom Hiddleston. Mas até esse episódio de Lamentes que tu comentou, que agora tu disse que era o terceiro, eu realmente não lembro se era o terceiro ou o quarto, mas enfim, isso não importa. Eu achei meio nada a ver aquele final. Achei meio Deus Ex Machina. Simplesmente criaram uma desculpa para eles não morrerem, tá ligado? Porque não fazia o menor sentido. Se em Apocalipse não existem variantes porque todo mundo morre, por que ficou um bagulho meio, sei lá, meio história da Disney, o amor dos dois criou uma variante, uma linha do tempo, não, não uma ramificação, não desceu muito. Mas enfim, esse tipo de coisa a gente deixa passar. É como funciona a Marvel. De vez em quando tem coisas que a gente não pode ficar se prendendo muito. Mas me incomodou um pouco quando eu assisti, porque não fez o menor sentido. Foi contra tudo o que eles tinham apresentado até então na série. Sim. Mas outra coisa interessante foi a construção da Ravonna Manslayer, que começou como uma juíza e depois foi tendo um pouco mais de destaque. E eu acho que ela foi uma personagem bem interessante, porque ao mesmo tempo que ela, digamos, ela não dá pra ver que ela não sabe tudo sobre a TVA, mas ao mesmo tempo ela não quer, digamos, fugir daquilo ali que ela criou, de certa forma, que ela construiu. Ela quer manter ela não quer criar um caos, digamos assim. Então eu achei muito interessante a forma como o personagem foi sendo construído ao longo dos episódios, porque é realmente isso, ela não, mesmo ela sabendo que ela não sabe de tudo, ela ainda não, ela quer saber mais, mas ela não quer derrubar aquilo ali, ela não quer destruir aquela construção.
Então eu achei uma personagem bem interessante que provavelmente vai voltar, né? Porque no final ela meio que termina totalmente em aberto também, ela só entra por um portal no último episódio, então que eu imagino que ela vai encontrar algum dos personagens do Jonathan Majors. Então eu gostei bastante da construção da personagem. E toda a questão dos guardiões serem falsos, tava meio óbvio, eu acho, desde o início, né? Mas foi legal também a cena. É até uma ideia de meio mágico de Oz, né? Se for parar pra pensar. Porque tem os guardiões, que na verdade não são só uma ilusão. E tem alguém por trás que tá manipulando, digamos, tudo. Então, em relação a isso, eu achei essa parte dos guardiões bem interessante, principalmente pela personagem. E a própria questão dos agentes da TVA, como o Mobius e a B15, que foi a outra que teve mais destaque, deles começarem a se questionar isso e quererem realmente saber como era a vida deles antes, por que eles foram tirados da vida deles, né? Que a própria personagem da B15 fala que ela era feliz antes. Então, eu achei bem legal eles trazerem esse questionamento entre os agentes. A gente está comentando sobre vários pontos e é interessante porque a série apresentou vários personagens novos, né? O Loki, não que não necessitasse de uma série, não precisasse de tempo de tela, mas é um dos personagens mais longevos aí da Marvel Studios que tá aí até hoje. Eu não lembro, ele aparece no primeiro Thor, né? Quase certeza. Só confirma pra mim, mas eu acho que sim, né? Ele é o vilão do primeiro Thor, se eu não me engano, não é? Bah, eu não tenho Faz certeza. bastante tempo que eu assisto esse filme, mas É, eu eu acho que acho, ele é tipo meio que um... Não é eu acho, exatamente um vilão, mas ele é um dos é, antagonistas do primeiro eu Thor. acho, eu acho o primeiro e o segundo Thor muito chatos, mas muito chatos. Eu acho que eu assisti uma vez, nunca reassisti. Eu acho que depois no terceiro, no Thor Ragnarok, eles conseguiram dar uma pegada melhor. Mas enfim, voltando. Eles apresentam vários personagens, até por o Loki ter tanto tempo de Marvel Studios aí, mas também vamos comentar sobre o Tom Hiddleston, que eu acho que ele foi muito bem na série, como sempre. Ele nunca entregou nada ruim na Marvel Studios. E ele protagoniza a cena que mais deixa aberto para o futuro, que é aquela última, que a gente começa achando que tá o caos na TVA, né? Que tá todos os, os agentes que são variantes conscientes do que acontece com eles. E, como tu falou de Mágico de Oz, tem um final meio Planeta dos Macacos, né? Aparece o Loki desesperado, Tom Hiddleston muito bem nessa cena, muito bem mesmo, falando com o Mobius e a D15. E tem aquele plot twist, né? Aquela reviravolta que a mente deles foi apagada. Eles não têm mais consciência dos ocorridos durante essa primeira temporada. E aí vira a câmera e tá lá a estátua do Kang. Teve Kang, não apareceu em carne e osso, mas apareceu em brita e cimento, em estátua. Tá lá e vai aparecer. E eu vou ter que esperar até o Homem-Aranha, depois segunda temporada de Loki, sabe-se lá quando. O elenco das séries da Marvel, eu acho que é alguma coisa que até agora não tenho muito o que reclamar, porque todas as séries trouxeram... Foi uma oportunidade dos próprios atores de explorarem mais coisas e de se aprofundarem nos personagens. Então, questão de entrega, de atuação, acho que todas elas conseguiram trazer um elenco muito bom, que entrega uma atuação muito boa. E o Tolkien é um exemplo disso. A própria Mumi Mosako, que é a B15, aquela rápida cena que tem dela recuperando as memórias, tipo, ela consegue passar uma emoção muito grande em alguns segundos. Então, acho que questão de elenco, a série com certeza acertou muito. Mais um. E falando em elenco, o quinto episódio, eu acho que talvez seja o meu favorito da temporada, onde a gente vai pro vazio, né, o Void,
e tem todas as variantes do Loki. Tem o Loki clássico, né? O Loki criança, o Loki jacaré, que é muito bom. E eu acho que esse episódio se destaca muito justamente por trazer essas variações. E eu até gostaria de ter visto mais deles. Talvez a série podia ter tido uns 8 episódios, talvez um pouquinho maior, justamente para trazer mais coisas assim. Porque principalmente o Loki clássico, né, que é o Richard Grant que interpreta, ele para mim é o dono daquele episódio. Tipo, ele rouba muito a cena no episódio inteiro, principalmente no final, mas todo o arco que se constrói só naquele episódio dele e toda a entrega que ele faz nesse episódio se destaca muito para mim. Então eu acho que com certeza foi meu episódio preferido da temporada. Aquela cena dele fazendo uma Asgard ali foi muito bem feita e a gente compra tudo aquilo que ele quer, que ele tá transmitindo. Então, com certeza o Richard Grant foi um grande destaque para mim da série. Mesmo sendo uma cena até curta, se for comparar com o restante do tempo da série, eu acho que talvez uma das mais memoráveis. Matou a pau mesmo Richard Grant, gostei muito. E espero que não seja o procedimento padrão da Marvel sair matando tudo quanto é variante. Eu quero ver as variantes sendo exploradas. Tudo bem, já tem a variante do Loki que é a Sylvie, mas, pô, eu aceitaria pelo menos um episódiozinho a mais focado no Loki clássico. Uma série, não descartaria também. Não faz sentido no momento, mas enfim, eu quero dizer que eu quero ver as variantes sendo exploradas. Gostei muito do Richard Grant. E esse quinto episódio também tem uma chuva. É inundado de referência por tudo quanto é canto. Quem quiser saber, só procura aí no YouTube, referências, quinto episódio de Loki, que tem trocentos. Inclusive, helicóptero do Thanos e tudo mais que serve de alimento pro Alioth, que come tudo e tudo tem um fim, assim como esse podcast. Olha como eu sou um poeta. Foi boa essa finalização. Então, vamos fechar, Lucas? Sim, eu acho que a minha conclusão é de que a série foi boa. Podia ter sido um pouco melhor se ela tivesse abraçado mais a estrutura de uma série de TV, né? Fechado um arco da temporada e só deixado pontos para a segunda, ao invés de abrir mais no final e não fechar nada. Mas eu acho que a série foi uma boa abordagem do personagem e conseguiu trazer personagens carismáticos. Então eu acho que nenhuma das séries da Marvel até agora me decepcionou, todas elas eu gostei. A minha preferida não mudou até agora, das três, continua sendo WandaVision, porque eu acho que só por terem abraçado toda a estrutura de televisão e trazer realmente uma ideia de minissérie, me pegou um pouco mais, mas eu gostei de todas. Eu faço das tuas as minhas palavras, mas a minha preferida eu acho que é Falcão e Soldado Invernal. Não vou comentar sobre Demolidor, mas é Falcão e Soldado Invernal porque eu gosto de porrada, eu gosto de luta, combate corpo a corpo e coisa arada. E esse foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos no Medium. A edição desse podcast foi feita pelo Lucas Vieira e ele também foi roteirizado pelo Lucas Vieira e por mim, Alberto. Trilha sonora original por Arthur Laster e Adriano Quadros. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Até mais.